E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e comemoraram e alegraram-se. E começaram a alegrar-se. Os irmãos podem sentar. Eu prometo aos irmãos que daqui para meia-noite nós vamos parar, tá bom? Quem mora mais longe sou eu, irmão Deodete. Nós estamos daqui a não tem 40 quilômetros ainda. Quero falar para a igreja que eu, como este garoto, me sinto honrado pelo meu pai, apesar de ele não existir mais. E creio que os meus filhos também se honram pela minha vida, porque eu não gosto de falar de mim, porque tem a palavra eu, mas vou falar, porque eu tenho dado um testemunho aos meus filhos. Eu, se partir hoje, eu deixo um legado para os meus filhos. E todos os pais deviam fazer isso. Deixarem um legado para os seus filhos. Muitos pais não fazem assim, mas os que fazem são bem-aventurados. Porque não é fácil, filhos, apesar de que para ser pai tem que ser filho, mas não é fácil, filhos, ser pai, ainda mais nos dias em que estamos, dias difíceis. Assim escreveu Paulo ao seu filho Timóteo: são dias difíceis, nós já estamos neles, dias trabalhosos, dias que os pais, aqui não somos só esses pais nessa igreja, tenho certeza, não querem vir para a igreja, dias que os crentes de modo geral não querem vir mais para a igreja, estão achando cansativo, estão achando que o que o pastor vai falar é a mesma coisa. Mas eu quero dizer, os pais que estão aqui, se eu tiver a oportunidade de vocês de falar para os outros, é que o pastor pode falar a mesma coisa e só vai deixar de falar enquanto os crentes, os pais aprenderem. Porque enquanto não aprenderem, não pode mudar, não é? Tem que pregar até que eles aprendam. E aqui, meus irmãos, nós lemos a respeito de um jovem, ou de uma família que tinha dois filhos jovens, e o mais moço, ele, quem sabe o coração mais exaltado, o coração mais vaidoso, ele pede a sua parte da fazenda ao seu pai, e o seu pai, sem reclamar, sem questionar, parte a fazenda e entrega para aquele filho mais novo a sua parte. E o filho mais novo, logo depois, pega a sua parte e sai para uma terra longínqua, para uma terra que ele não conhecia, com aquele dinheiro todo, e lá ele gastou dissolutamente, diz a Bíblia, gastou com tudo que ele viu pela frente, com tudo que ele achou melhor. Mas acontece que o dinheiro acabou, a sua parte da fazenda acabou. Aí ele sentiu a necessidade de comer, por exemplo. E naquela terra, diz a Bíblia, que veio uma grande fome. E com aquela grande fome, ele não tinha mais dinheiro para comprar, ele procurou
a alguém para que desse-lhe um serviço, e ela achou alguém que criava porco. E aquele moço, aquele cidadão, pregou aquele rapaz. E a Bíblia diz que ele tinha vontade, necessidade de comer das alfarrobas que os porcos comiam. Ele queria comer, mas o patrão não dava. E aquilo ia piorando a situação, e ele lembrou do seu pai. Quantos homens, quantos filhos hoje precisam lembrar do seu pai? E este pai é um pai amoroso aqui na história. Este pai é o próprio Deus. Ele não questionou quando o seu filho pediu a sua parte da fazenda. Porque se fosse nos dias de hoje, não dou, não quero, não vai fazer, deixa eu morrer primeiro. Mas ele deu, ele partiu a fazenda em duas partes, deu uma para aquele jovem. Mas o jovem, ele sente necessidade de encher o seu estômago. E resolveu voltar para a casa do seu pai. Quantos jovens, quantos filhos hoje precisam, necessitam de voltar para a casa do Senhor? Quantos pais, quem sabe, expulsaram os seus filhos com palavrão, com palavras erradas, com conselhos errados, como o irmão Deodete falou aqui, que aquele senhor deixou 3 conselhos para o seu filho. Eu também tenho 3 conselhos para a igreja. Glória a Deus. O primeiro conselho é não tomar atalho, porque pelo atalho você não chega nos céus. Primeiro conselho: ir pela estrada, ir em direção a Jesus, ir em direção à luz. Primeiro conselho. Segundo conselho: nunca ser curioso demais. Hoje, às vezes, nós estamos tomando atalho. Nós estamos tomando atalho onde não devíamos tomar. Onde não devíamos entrar, nós estamos entrando. Mas o conselho é não tomar atalho. Não entrar pela janela, porque Jesus diz que aquele que entra pela janela é ladrão e salteador. Então tem que entrar pela porta. Apocalipse capítulo 22, versículo 14: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito a entrar na vida e entrar na cidade pelas portas. O que quer dizer isso aí? Que pela janela não chega na cidade santa. O segundo conselho meu, eu falei, é não ser curioso demais. A curiosidade mata, jovens. A curiosidade mata, pais. A curiosidade mata, irmãs. Pastores, não podemos ser curiosos demais. E o terceiro conselho é não tomar decisão precipitada. E é o que mais está acontecendo nas igrejas hoje. É as pessoas tomando decisão precipitada. Porque tudo tem uma saída. E Jesus, Deus é essa saída. Ele tem a saída para cada um. E às vezes nós estamos tomando decisões precipitadas. Então nunca devemos tomar decisões sem primeiro consultar a Deus. O jovem, ele tomou uma decisão de pegar sua parte da fazenda sem consultar a Deus. Ele tomou uma decisão precipitada. Então a Bíblia continua com nós lendo. E ele pensou aquilo e disse no pensamento aqueles: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Aquele jovem, ele se arrependeu do que estava fazendo, que é a coisa mais
importante é o arrependimento na vida da pessoa. Aleluia, Jesus. Glória a Às Deus. vezes os pais estão fazendo contra os filhos, mas se arrependem de fazer isso, que os filhos voltam a ser filho. E aquele jovem, ele pensou e falou e vai. Aí ele diz aqui, já não sou digno o pensamento dele, de ser chamado teu filho. Faz em mim como um dos teus trabalhadores. Eu queria pelo menos que o pai o fizesse com um daqueles empregados que tinha uma abundância de pão, eles comiam na manhã, meu dia, à noite, e aquele pobre rapaz não tinha nada. Tinha as alfarrobas dos porcos e não davam para ele comer. Conta-se também, logo nesse mesmo capítulo, no capítulo seguinte, que tinha um cego, tinha um rico e um pobre, um rico e Lázaro, diz a Bíblia, e o Lázaro ele desejava comer as migalhas que caía da rede, da mesa do rico, e o rico não dava. Aí veio morrer o pobre. Aí os anjos levaram para o seio de Abraão. Aí morreu também o rico foi sepultado. Aí já há uma diferença para o que serve a Deus e para o que não serve a Deus. Para o humilde e para o exaltado. Ele tinha tudo, não precisava de mais nada. O servo precisava, ou aliás, o Lázaro precisava, porque o rico tinha abundância de pão e Lázaro tinha o corpo coberto de chagas. Mas Lázaro ele tinha uns doutores. Os doutores de Lázaro, vocês sabem quem eram? Os cachorros não vinham curar as suas feridas, vinham lamber as suas chagas, porque ele estava na presença de Deus. Morre e vai para o seio de Abraão. O rico morre e vai ser sepultado. E de lá do Hades, diz a Bíblia, ele olha para cima. Ele olha para cima e vê Lázaro no seio de Abraão. Lázaro, quem sabe, Abraão, que aqui na história é Deus, estava com ele, né, consolado. Aí ele diz, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e tocar na minha língua aqui, porque eu estou atormentado nessa chama. Ele diz, não, você teve tudo na sua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, Lázaro está consolado e você está atormentado. Então aqui já se vê a diferença grande. Mas o filho pródigo diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. E levantou, e levantando-se foi para seu pai, e foi para casa de volta. E quando ainda estava longe, o seu pai, quem sabe, sentado numa cadeira de embalo, como tem umas lá na casa do pastor Deusdélio, na área do alpendre, ele balançava todos os dias à tarde, esperando aquele moço voltar. Ele sabia que ele voltava, porque do jeito que ele saía, o dinheiro dele, a fazenda dele ia se acabar. E naquele dia o pai estava lá, quem sabe, na cadeira de embalo, vai lá e volta. Aí olhando para, ou na direção que ele tinha saído. E quando ele vê alguém entrar lá no pátio da fazenda, aí ele reconhece que era o seu filho. Aí ele corre, levanta da sua cadeira de embalo, da sua posição e corre ao encontro do filho. Aí quando ele encontra o filho diz, pai, pequei quando cheguei perante ti. Ou melhor, ele dá um abraço no filho e um beijo. Olha o amor deste pai, irmão. Ele tinha gasto a metade da fazenda, ele tinha gasto a metade dos seus bens, mas ele não se preocupou com bens. Ele deu um abraço naquele jovem e ele deu um beijo naquele jovem. E você, quem sabe, está nos ouvindo aí, ou se pelo menos souber desta pregação, volte e abraça o seu pai, dê um cheiro nele, não deixe ele dar um cheiro em você, não. Você me pega ele e dá um abraço. Reconcilie com seu pai.
Aleluia. Jesus está voltando. Nós estamos nos dias finais da pregação do Evangelho na terra. Não tem mais muito tempo para essa reconciliação. Temos que correr, correr e correr para reconciliarmos com o Senhor Deus, reconciliando com nossos pais, porque a Bíblia diz que o bom filho ele honra o pai e mãe, e aquele que honra o pai e mãe ele tem a sua vida maior, mais longa, tem seus dias acrescentados na terra. Amém. Aleluia. E no céu, e na eternidade. Aí, levantando-se foi para seu pai, mas o pai deu um beijo no seu pescoço, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti, eu contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O que ele pensou? Ele disse para o seu pai. Mas acontece que o pai, como não questionou no pedido da metade da fazenda, ele também aqui ele não questiona. Ele já esperava, já estava com o bezerro na roça, estava com o boi na roça, observando. Aleluia. Aguardando aquele jovem. Enquanto os jovens hoje não precisam se voltar para os seus pais, para as suas famílias. Tem jovens, muitos jovens morrendo, porque quem morre mais são os jovens. Estão sendo dizimados das famílias, e os pais às vezes não podem fazer nada. Porque o inimigo da nossa alma está dizimando do seio das famílias. Eu tenho 6 filhos, mas o Senhor me levou um. Não foi Satanás. Ele foi dizimado, mas foi Deus que o levou. Aleluia, Jesus. Graças. Tenho certeza disso. E levantando-se foi para o seu pai, e se moveu, e viu o seu pai, e se moveu de nível para o chão, e correndo assou-lhe o pescoço e o beijou. E lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, sem questionar, disse: Mas o pai disse aos seus servos, seus empregados: trazei depressa a melhor roupa, porque ele estava maltrapilho, ele estava rasgado, porque o seu dinheiro tinha acabado, ele estava sujo, quem sabe, não tinha como chegar limpo na casa do seu pai. Traz a melhor roupa, traz também o anel, põe na sua mão, e põe a sandália nos pés, parece que até descalço ele vinha, irmão. É como os jovens que foram para Jesus. Eu, quando fui para Jesus, eu era, meu Deus do céu. Eu era jovem, tinha 45 anos, perdi 45 anos da minha vida. Ainda tinha pai. O meu pai morreu, parece que 8 anos depois. Não quis Jesus, o meu pai. A minha mãe morreu com 94 anos, há 8 anos atrás. Mas reconciliou com o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui o pai não questionou. Põe lá, põe uma roupa, põe um anel na mão, põe um sapato nos pés. Aí diz: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque a alegria de Deus é quando chega alguém reconciliando com Ele. A alegria de Deus é quando chega alguém na sua presença. Verdade. Alegria de Deus. Verdade. Não está escrito na Bíblia, a gente costuma dizer, pastor Josimar, que quando uma pessoa aceita Jesus, tem uma festa no céu. Não costuma falar isso? Jesus. Quando alguém aceita Jesus, tem festa nos céus. É verdade. O santo estava fazendo festa por Lázaro, e tenho certeza que pela reconciliação daquele jovem foi uma grande festa. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. E o meu tempo já está acabando. Mas em 2017 eu fiz uma cirurgia na vesícula. Abençoa, Jesus. E o médico, quando cortou, que é um corte grande, dá quase um palmo, ele falou para a irmã que me acompanhava no hospital, disse: você está canceroso. Não tinha mais pedra, só estava a lama.
E a irmã não falou para a família. Quando escolheu o material para fazer a biópsia, quando eu fiz a biópsia, levei o resultado para ele. E ele está lendo o resultado, e eu conversando com ele, perguntando para ele se aquilo era a coisa pior que tinha dentro de mim, ele disse, essa era a melhor. A melhor que tinha era essa aí. Aí pediu, para um pouquinho aí, eu quero ver esse exame direito. Eu parei a conversa, já não estou muito medo de conversar. Aí quando ele terminou, dobrou, botou no envelope, esticou para mim e disse, plastifique, porque isso aqui é o testemunho da tua vida. Aleluia. No dia que eu te abri lá, você estava canceroso, aqui não tem nada de câncer. Não. E eu falei para ele, doutor, você não conhece o Deus que eu sirvo. Aleluia. Então o Deus que eu sirvo, o Deus que nós devemos servir é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que não falha, o Deus que realmente quando ele promete, ele dá. Aleluia. Ele não paga, ele dá. Ele promete. Amém?